Vamos ver agora como é fácil ser um pastor evangélico. Mesmo que você não entenda absolutamente nada, você pode ser um pastor evangélico e mesmo falando um monte de bobagem, um monte de asneiras, você pode ter muita gente te ouvindo, te acompanhando e consagrando você como um grande líder religioso. Por isso que muitas pessoas andam no maior perrengue, no maior desgraça, no maior sofrimento, porque dão ouvidos para pessoas como este homem agora, que se diz homem de Deus. Vamos ver o que ele tem a falar. Para que você que está acompanhando no YouTube possa julgar e possa entender que nem todos os falsos profetas, que este elemento que colocou esse vídeo na internet, eu vou me referir a esse elemento como um defunto. Você é um defunto se você não se arrepender do que você está fazendo. Eu sou capaz de dizer que se você não se arrepender desses pecados que você tem cometido contra a igreja de Cristo, eu sou capaz de ir no teu enterro, porque você está mexendo com o homem de Deus. E todos aqueles que mexem com o homem de Deus, meu amigo, caem na mão de Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 32, versículo 39, sou eu o Deus que mato e faço viver, que firo e saro, que faço descer a sepultura e faço subir a sepultura, e caindo alguém nas minhas mãos, não há quem possa o livrar. Cuidado! Se você tem razão, esse é o perfil maligno, demoníaco de Deus. Realmente, nesse versículo e em alguns outros, como Isaías 45:5, Deus mostra que Ele é a origem do mal, do seu mal, da sua desgraça. É somente dele que vem as doenças, os acidentes, as enfermidades, a falta de dinheiro. Deus é a origem de todo mal. Esse pastor realmente tem razão. Normalmente os pastores escondem isso. No caso esse, como está ameaçando, pela arrogância, pela prepotência que ele tem, ele acabou revelando que a Bíblia realmente mostra que Deus é um Deus vingativo, um Deus maldoso, maligno, entendeu? Vamos continuar ouvindo. Com o que você está fazendo? Você está mexendo com coisa séria. E aí eu quero te dizer, meu querido, que você está buscando uma briga que você não tem como vencer. O Império Romano não conseguiu parar o crescimento da igreja. Herodes não conseguiu impedir o crescimento da igreja. Olha só que bobagem. Foi exatamente o Império Romano que deu início a essa praga conhecida como cristianismo. Foi graças ao Império Romano, com as mortes, assassinatos das pessoas que se colocavam contra o cristianismo, que chegou até nós hoje através de muita morte, muito sacrifício humano, muita tortura de pessoas, dos seus antepassados, dos seus parentes do passado, que foram assassinados, que foram torturados, vivos e foram queimados vivos, que hoje você pode ser um cristão, porque foi pela tortura, não foi por coisas boas. E ele mostra totalmente ser um incompetente, uma pessoa totalmente sem nenhum conhecimento, porque Herodes existiu 73 anos antes de Cristo e morreu 4 anos antes de Cristo. Nunca houve, naquela época de Herodes, não existia o cristianismo. O que existia na Palestina era o judaísmo, baseado nas escrituras, na Tanakh, que é o verdadeiro livro da fé judaica. Mas na fé judaica não se admite Cristo, porque Cristo não é o Messias. O Messias é aquele que traria uma transformação concreta no mundo. Então, o que ele falou agora é uma heresia, um absurdo. Herodes foi um acontecimento antes de Cristo. Jesus Cristo sequer havia nascido. Como? E nem muito menos a igreja. Se Cristo não havia nascido, então como que existia a igreja de Cristo? Como que pode existir? Não existia, existia o judaísmo. E Herodes não era contra o judaísmo. Tanto é que ele construiu o segundo templo da fé judaica. O que ele falou aí é uma tremenda bobagem. Herodes nasceu, foi um evento antes do nascimento de Cristo. Não existia a igreja cristã, nem se falava nisso.
Muito menos o Império Romano foi contra a igreja, porque foi o Império Romano, no terceiro século, nos anos 300, que realmente deu origem a essa praga que nós conhecemos hoje, que é a igreja, né? Começou como a Igreja Católica Apostólica Romana, depois houve uma cisão e aconteceu o protestantismo, que são os crentes, são os evangélicos, que chamam, né, esses crentes evangélicos, chamam a Igreja Católica Apostólica Romana como uma grande prostituta. Mas se a Igreja Católica Romana é a prostituta, eles são filhos da puta. Por quê? Porque na verdade foi a Igreja Católica que é a mãe, que é dona da Bíblia, a dona da fé cristã, a inventora da fé cristã, a inventora da Bíblia, é a Igreja Católica Romana. Não são os evangélicos, não são os protestantes. Os protestantes são uma ramificação da Igreja Católica Apostólica Romana. Veja como esse pastor está falando bobagem. Não seria você que conseguiria fazer isso agora. Você que colocou esse vídeo na internet, você ainda tem tempo de se arrepender. Você ainda tem tempo de consertar a sua vida perante Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele ama um pecador arrependido. Mas Deus não suporta um pecador soberbo que não quer descer na humilhação, na presença de Deus. Se você se arrepender, meu amigo, ainda te resta a esperança. Você acabou de dizer que Deus é a origem de todo o mal. Até o mal, os pecados, os crimes que as pessoas praticam, têm origem em Deus. Porque realmente Deus é a origem de tudo. Você, há uns instantes atrás, falou que Deus faz o que quer. E realmente em Romanos 9:13 está escrito, Deus faz o que quer. Ele faz, nós somos vasos na mão de Deus. Então o que você está falando é uma bobagem, porque não existe salvação. A salvação é a salvação que Deus quer. Quando você abraça ao Evangelho, você aceita a justiça vicária, que é a justiça onde o inocente, a pessoa que é lesada, que sofre com a ação maligna de alguém, além de sofrer a ação maligna, ainda por cima, ele é castigado no lugar do culpado. Porque a justiça vicária, que é a justiça do Evangelho, ela prega isso. Quando você aceita o Evangelho, você troca a justiça verdadeira pela justiça vicária, que é a justiça invertida. É onde o inocente paga pelos culpados. Então, o que você está falando é bobagem. A Bíblia diz, ponte a boca no pó, que talvez assim ainda reste esperança para ti. Você está mexendo com o homem de Deus. O pai dessa irmã morreu, porque não deu glória a Deus. O pai dessa menina morreu porque não deu glória a Deus? Se ele tivesse dado glória a Deus, ele estaria vivo? O seu pai e sua mãe com certeza também já morreu. Jesus morreu. As pessoas com mais de 100 anos atualmente já morreram. As pessoas morrem. Ela faz parte da natureza humana, morrer. Agora você está querendo dizer que o pai dessa moça só morreu porque não deu glória a Deus? Para com isso, amigo. Você está tirando todo mundo por imbecil. Todo mundo morre. Oxe. Era desviado do Evangelho, conhecia a palavra de Deus, e Deus deu a última chance. Ele foi desviado porque ele cansou das mentiras. Se ele saiu, ele fez muito bem. Agora a alma dele está lavada, porque ele fez a abjuração, ele negou o Evangelho, ele negou essa justiça vicária, ele negou essa coisa de beber sangue inocente. Então, se ele negou o Evangelho, tenha certeza que ele está no sistema mais perfeito que pode ter, curtindo uma existência boa. Ele tomou consciência que o Evangelho é maligno. E ele fez o certo. Saiu fora. Muito bem para ele. Deus é o pai da Yane. Deus só queria ouvir ele dizer glória a Deus. E ele morreu porque ele não deu glória a Deus. Ele está certo. A vida tem tanto sofrimento, tanta angústia, tanta desgraça. Ele vai dar glória a Deus pelos sofrimentos que ele passou. Isso é um absurdo. Ele estava correto. Ele agindo dessa maneira, negando o Evangelho e não dando glória a Deus, porque ele percebeu que a vida é sofrida, que as pessoas não merecem sofrimento, ele fez a coisa certa.
Ele está atrás dos direitos dele. Ele não pediu para existir. Faz-me lembrar de Herodes. A Bíblia diz que Herodes morreu comido de bicho. Ah, mas todo mundo é comido pelos bichos quando morre. Isso não é só Herodes. Você vai ser assim, essa senhora vai ser assim, eu vou ser assim. Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Mas ele fala novamente Herodes. Eu acho que ele está enganado. Ele deve estar enganado. Eu acho que ele está querendo dizer Nero. Foi Nero, dito aquele que matou vários cristãos, que colocava na arena para os leões comer. Isso é outra trapaça, é outra mentira. Veja bem, existe uma confusão que as pessoas não entendem. O Império Romano estava localizado em Roma. Roma. E o evento, o suposto evento de Jesus, aconteceu na Palestina, 1.500 quilômetros de distância. O que acontece? Jamais um fenômeno, que, em tese, Jesus Cristo, que teria acontecido na Palestina, 1.500 quilômetros de distância de Roma, entraria em Roma. Nunca houve um judeu dentro de Roma. Que absurdo! O que ele está falando não tem sentido. Não havia cristianismo em Roma. Judeia, Palestina é uma coisa e Roma é outra. Ele está falando do imperador, se ele estiver falando do imperador Nero, que viveu entre 37 e 68 em Roma. O que ele está falando é absurdo, porque não havia cristãos em Roma nessa época. Se Jesus morreu nos anos 33 e levou 70 anos, conforme dizem, porque é mentira, Jesus Cristo nunca existiu, levou 70 anos para se começar o cristianismo, então o imperador Nero já havia morrido em Roma e não na Judéia. O imperador Nero viveu em Roma, não viveu na Palestina, onde é tido a história de Jesus. Esse Jesus Cristo, o cristianismo, realmente, foi inventado nos anos 300, na época do imperador Constantino. Jamais, nunca aconteceu a história de Jesus na Palestina. Tanto é verdade que não existe cristianismo na Palestina. Só existe duas religiões na Palestina: o judaísmo e o islamismo. Não existe cristianismo na terra dita de Jesus. Mas você vai me falar, lá tem a igreja do Santo Sepulcro, que é antiquíssima. É verdade, a igreja do Santo Sepulcro era o templo de Afrodite. Foi a irmã do imperador Constantino que viajou para a Judéia, para a Palestina, e transformou o templo de Afrodite no Santo Sepulcro. Ou seja, ela saiu de Roma e veio para a Palestina, transformou o templo de Afrodite no Santo Sepulcro. Ela não entendia de nada, ela sabia que não havia Cristo ali. Ela foi fazer uma obra, como os cristãos estão acostumados a fazer, uma mentira, uma interpolação, uma trapaça. Então ela implantou na Palestina a igreja do Santo Sepulcro, mas foi através da irmã do imperador Constantino, Helena. Não foi os judeus. Os judeus abominam. Se os judeus pudessem, eles varriam do território deles esta praga, que é essa história de Jesus, de Cristo, porque trouxe a desgraça. Eles são perseguidos até hoje. Eles não têm liberdade no culto deles, da religião, da ideologia deles, da consciência deles, porque eles estão sendo mortos nesses milhares de anos e perseguidos por causa dessa praga que os romanos criaram, dessa história, usando como ambiente a Palestina, a Judéia, a terra dos hebreus. Mas eles sabem que nunca aconteceu essa história lá. Eles só temem dizer isso, porque já foram massacrados diversas vezes.
Então isso que o pastor está falando é totalmente errado. Primeiro, e guardem bem, estou falando, não houve morte, o imperador Nero jamais perseguiu o cristianismo em Roma, porque sequer existia cristianismo em Roma. Se a história diz que o cristianismo, Jesus existiu na Palestina, a 1.500 quilômetros de distância, como se o cristianismo nasceu em Jerusalém, na Palestina, ele cresceu em Roma. Não existe essa possibilidade, porque não existia judeus em Roma. Isso não acontecia. É uma fantasia. São religiosos falsários que mentem. Nero jamais conheceu essa religião, essa doutrina, cristianismo. Nero nunca teve conhecimento, ele nunca matou cristão em arena, porque o cristianismo é só você fazer o cálculo. Se o Novo Testamento, as epístolas de Paulo, começaram a ser escritas pelo ano 70 da era cristã, e o imperador Nero morreu no ano 68, ele nunca chegou a conhecer o cristianismo. E veja bem, vê se você entende. Mesmo que a gente fale em cristianismo, nós estamos falando cristianismo na Palestina e não em Roma. O Império Romano ficava em Roma, 1.500 quilômetros de distância. Você sabe o que é 1.500 quilômetros de distância há 2.000 anos atrás? Hoje você tem avião, hoje você tem trem, hoje você tem carro, mas naquela época não existia nada. Então, impossível. O imperador Nero morreu bem antes de começar, isso pela história, calculando pela história, porque na verdade o cristianismo começou em Roma, mas nos anos 300. E não na Palestina. Nunca houve essa história de Jesus Cristo, de Jesus Cristo, cristianismo, na Palestina. Tanto é que hoje não existe ainda cristianismo lá. Certo? Porque não deu glória a Deus. Aí eu pergunto para você que colocou esse vídeo na internet e para você que está assistindo. Será que você vai querer morrer também? Porque você não vai querer dar glória a Deus? Não, eu vou morrer. Independente que eu dê glória a Deus ou não, todo mundo morre. Você vai morrer, essa senhora vai morrer, eu vou morrer. Ninguém quer morrer. Nós temos um sentimento de autopreservação. E esse sentimento, esse instinto, não deixa com que a gente queira morrer. Porque se a gente perde esse instinto de preservação, nós acabamos nos matando. É um instinto. Ninguém quer morrer. Mas até aí você falar que eu vou morrer porque eu não dei glória a Deus, eu não dou glória a Deus e nunca vou dar glória a Deus. E vou me dar muito bem por isso. E não vai fazer diferença, porque todo mundo morre, independente se dá glória a Deus ou não. Deus, e se arrepender e dizer, Senhor, eu pequei, eu errei. Eu queria que você pensasse nisso. Eu queria que você... Outra coisa, ninguém peca, o pecado não existe. O pecado é uma ilusão. Ao contrário, nós que existimos sem a nossa vontade, porque ninguém pediu para existir, nós somos isentos de qualquer pecado. A responsabilidade por qualquer crime, por qualquer erro nosso, ele é remetido a Deus. Por quê? Porque Deus nos fez sem que a gente tenha pedido. Deus fez a humanidade, cada ser vivo, sem que tenha uma autorização. É uma criação arbitrária. Deus comete uma arbitrariedade ao criar qualquer ser humano sem que esse ser tenha dado autorização, sem que esse ser tenha pedido para existir. Nenhum ser humano fez a si mesmo. Todo ser vivo é uma obra, é uma construção de Deus. Por isso, o pecado não pode ser remetido ao próprio ser humano, porque ele não deu origem a si mesmo. O ser humano é uma criação arbitrária de Deus. De Deus, nós temos sim uma indenização a receber por todo o sofrimento, por toda a angústia, por todas as lágrimas, por todas as frustrações, por todas as decepções que nós tivemos. Deus nos deve e Deus vai nos indenizar por todo esse sofrimento. Basta a gente não abraçar ao Evangelho, basta a gente não inverter a justiça.
Basta a gente não dizer o quê? Eu aceito a justiça vicária, que é onde o inocente paga pelos culpados. Porque daí, tanto faz você ser inocente ou culpado, você vai perder a sua inocência, que é um dom, uma obrigação de Deus, é uma obrigação, tá? De você ter 500 mil vidas curtindo, gozando de uma alegria fecunda, infinita, cheia de felicidade, cheia de paz, você conseguindo tudo aquilo que vai te dar felicidade, mas isso na indenização pelo sofrimento que você está passando agora. Quando você abraça o Evangelho, você está condenada, você está na mão do demônio, você vira um escravo, um servo, um zumbi, você vira um bebedor de sangue inocente, um vicário. O vicário é aquele que inverteu a justiça. Então ele deixa de ser uma pessoa que vai receber uma indenização pelo sofrimento para receber castigo, o inferno. Porque ele faz uma coisa, um mecanismo que torna ele alguém a ser sacrificado, sofrido. Porque está escrito, com a mesma justiça que tiveres julgado, será julgado dos avós, e mais lhe será acrescentado. E é nesse fundamento que você deixa de ser uma pessoa sem pecado, uma pessoa que tem a inocência absoluta, para ser uma pessoa desgraçada. Se você tivesse pelo menos 1 minuto de reflexão e pensasse na besteira que você está fazendo, eu venho aqui como servo de Deus dizer para você que eu quero lhe ajudar. Bom, se você é servo, você não tem nem que abrir a boca. Servo é escravo, escravo não vale nada. É isso que está escrito no Evangelho. E é isso que os pastores pregam nas igrejas. O servo não tem vontade própria. Se você já se diz servo, né? Você já está aí dizendo eu sou servo, você está dizendo que você é escravo. Você não tem direito a nada, nem está falando aí do escravo, dentro do fundamento cristão, né, do Evangelho, não vale nada, você não tem que falar nada. Ajudar. Se você quiser entrar em contato comigo, meu telefone está à disposição. Eu quero, como homem de Deus, ministrar o perdão de Deus na sua vida, porque você mexeu com coisas sérias. Você mexeu com coisa séria. Nós somos o Ministério Palavra Genuína, que está situado aqui em Housden, bem pertinho de Housden Station. Nossos cultos têm sido uma bênção. Deus... Então você vê quanta bobagem esse pastor falou, quanta idiotice, como ele está fora de qualquer conhecimento sobre o Evangelho, os fundamentos do Evangelho, dos fundamentos da história do Evangelho, da história do cristianismo. É uma pessoa totalmente despreparada, ainda fica ameaçando as pessoas que falam a verdade. Então saia fora enquanto pode dessa praga que é o cristianismo, para você ser feliz. Pela sua infinita misericórdia tem nos abençoado. Você chegando em Londres, estando perto dessa localidade, querendo nos conhecer, venha estar conosco na nossa igreja, Ministério Palavra Genuína. Esse que vos fala é o pastor Marco Antônio de Oliveira, que deseja a você a paz do Senhor e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Essas são as minhas palavras. Muito obrigado.